Muito bom dia, bem-vindos à nossa live de transição planetária e o tema de hoje, Exilados de Capela. Nós já estamos na quinta parte, no penúltimo capítulo desse livro do Edgar Armand, tão maravilhoso, que nos dá tantas explicações sobre a transição planetária, né? Então, o que nós podemos perceber é que a transição planetária já está acontecendo há milhares de anos no nosso planeta e que existem momentos que há uma aceleração muito maior, e esse é o momento que nós estamos, dessa aceleração na transição planetária. Bom dia, Marta. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, a continuidade desse estudo maravilhoso de Exilados de Capela. Então nós vamos, nesses momentos, convidar a vocês para a nossa prece inicial, e você pode colocar a sua água, pode colocar aí. Só um minutinho aqui para a gente poder localizar. Probleminha técnico. Pode apagar a luz pra gente. Isso. Tudo bem? Tudo tranquilo. Pode colocar sua água para fluidificação. Pode colocar os nomes que você precisa para as redes sociais. E nós vamos, nesses instantes, elevando os nossos pensamentos, buscando acalmar os nossos pensamentos, acalmar as nossas emoções, mentalizando a figura serena do nosso Mestre Jesus, que vai nos acalmando, pedindo a proteção necessária para o Evangelho desta manhã. E também, neste momento, nós vamos convidando aos pretos velhos, aos caboclos, aos árabes do deserto. Hoje é dia de preto velho na nossa casa. Nós vamos cumprimentando a esses nossos irmãos que cuidam de toda esta limpeza energética, não só da nossa casa, mas de todos os trabalhadores, assistidos, todos esses nossos irmãos que se encontram em tratamento espiritual. Hoje é um dia muito especial, é um dia de festa. Essa festa que o plano espiritual nos proporciona através da presença de todas essas forças da natureza. Vamos aproveitando todas essas energias poderosas para a nossa live nesta manhã, que nós possamos transmitir a todos vocês que estão conosco nesta manhã. E é assim que nesta sintonia, nesta alegria e nesta proteção, que nós vamos iniciar a nossa palestra desta manhã, graças a Deus. Aí, vamos lá.
tá- Vamos colocar mais para cá um pouquinho? Isso. Vira mais para cá um pouco. Aí. Vamos arrumar aqui a câmera, né? Todo mundo é muito profissional aqui com a nossa live. Deixa elas arrumarem aqui. Vem mais para cá, Martinha, perto de mim. O bom de tudo isso. Tá bom aí, pessoal? O bom de tudo isso tá? é que a gente aprende todos os dias um pouquinho mais, né? Isso. Então, nós vamos agradecendo aqui, né? A Bia e a Iris, que fazem toda essa parte técnica pra gente. Depois, se elas me parece que elas vão ser contratadas pela Globo, depois já me falaram isso. Ou alguma rede. Tudo bem? Elas estão arrumando aí. Se tremer um pouco, tá difícil a gente ficar aqui no foco hoje, né, Marta? Não, mas o importante é que nós estamos aqui, nós vamos dar continuidade a esse livro maravilhoso que é Exilados da Capela, né? Pra gente compreender. Pausou aqui, tá? Saiu fora do... Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui, por favor. Tá? Aí. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Na semana passada, nós paramos no capítulo... No capítulo 14. Isso, nós iríamos terminar o capítulo 14 com uma mensagem de Emmanuel, né? Isso mesmo. Que nos falava sobre os sobreviventes desse cataclismo que foi o afundamento da Lemúria. Então, é muito importante que nós possamos estar entendendo que Lemúria foi uma época e Atlântida foi uma outra época, né? Lemúria é uma coisa e Atlântida é outra. A gente vai comentando aqui como se fosse um tempinho, mas é um tempinho de 700 mil anos a diferença de um para o outro. Então, é importante que vocês possam acompanhar aí que existe um tempo longo, né? Para que houvesse toda essa transição das raças até chegarmos na quinta raça, que é a raça ariana, da qual nós estamos até os dias de hoje, para essa transformação que está acontecendo agora. Então, nós tivemos aí a primeira, nós vamos dar um resuminho no final do capítulo 15, 16 aí, o final das raças e o tempo de cada uma dessas raças. Mas o importante é que nós tivemos o auxílio, né? O auxílio dos amigos espirituais, das falanges de Cristo, para que pudesse existir toda essa transformação para a quarta raça, né? A quarta raça que seria os habitantes de Atlântida. Então, nós terminamos aí o capítulo 14 com essa frase aí, né, Marta? Na realidade, ele termina o capítulo falando assim, né? De uma informação que Emmanuel trouxe, né? Com o auxílio desses espíritos degradados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos da raça humana. Então, nessa mensagem de Emmanuel, ele relata aí, né, a preparação que o plano espiritual teve em adaptar esses corpos espirituais à nova roupagem de carne que estava surgindo, né? E aí, essa quarta raça, ela vem um pouquinho mais estruturada e é muito interessante a adaptação do corpo espiritual que foi feito para ela, né, Vera? E aí a gente inicia, então, a quarta raça,
falando um pouquinho aí da região, tudo, né? Da forma como foi extinta na época, né? E que a partir de então, esses novos primitivos, eles eram preparados, né? Então, tem um trecho que ele fala assim: os atlantes primitivos da quarta raça mãe, que vieram em seguida, eram homens de elevada estatura, com a testa muito recuada, tinham cabelo solto e negro, de seção arredondada. Nisto, diferiam dos homens que vieram mais tarde, que possuíam uma seção ovalada, suas orelhas eram situadas bem mais para trás e acima do seu crânio. Olha só quanto era essa adaptação desse corpo físico para esse novo perispírito, para essa nova condição evolutiva. Então, e é importante nós observarmos também que por que essa mudança, né? Conforme o espírito conseguia se encaixar melhor no corpo físico, porque praticamente o homem era animalesco, ele tinha os instintos, ele estava começando a ganhar uma consciência e começando a desenvolver a sua inteligência. Eu li isso aqui, eu fiquei imaginando, por exemplo, mais ou menos assim. Sabe quando você fica lembrando, quando você é criança, quando você está na fase da adolescência, que parece que você está num sono muito profundo, parece que você está desconectado ainda de si. Uma estranheza, né? Uma estranheza. Quando você olha hoje para você, você fala, meu Deus, parece que eu estava num sono profundo, que eu estou começando a despertar agora, né? E aí eles nem tinham consciência realmente desse despertar, porque esses homens primitivos, eles precisavam sobreviver. Então era assim, ou era matar ou era morrer, mas com uma consciência um pouco maior, porque existia a dor e começou a existir já um pouco do sentimento. Então, aí começava a mudar toda essa parte da cabeça, do corpo. E agora, uma parte que é muito importante, que nós vamos comentar agora, tá? Ele diz assim: a cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora em relação ao corpo físico, o que indicava que ainda não havia integração perfeita. Na raiz do nariz havia um ponto que no homem atual corresponde à origem do corpo etéreo, que é aqui, né, que nós temos aqui o nosso terceiro olho, que é a ligação com o nosso corpo etéreo, que a gente diz que é a ligação com a nossa centelha divina, com o nosso eu superior, que é o terceiro olho. Cada um dá o nome aí, dependendo da sua crença, né? Mas o importante é que a gente não confunda que é a ligação com a nossa glândula hipófise, tá? Que se situa muito mais para dentro da cabeça, na célula turca ou célula túrcica, tá, minha gente? Então, essa célula túrcica, ela é exatamente no meio da nossa cabeça, onde está alojada a nossa hipófise, tá? Ou o corpo pituitário. É o osso mais difícil de você chegar, tá? E isso, os atlantes, eles tinham extremamente desenvolvido. É por isso que diziam, né, que eles conviviam ali com os deuses, né? Porque eles tinham já isso muito avançado e utilizaram de uma forma onde eles acabaram sendo dominados pelo poder, pelas coisas materiais, por aquela ilusão do mundo, né? Que acabou finalizando com o afundamento de Atlântida, o afundamento da pequena Atlântida também, que é a Poseidon, que a gente fala, né? Poseidona, como se diz, pela forma incorreta de usar esse poder, porque eles não tinham equilíbrio ainda, apesar
deles terem o conhecimento, mas não conseguiram equilibrar o material e o espiritual. Novamente, utilizaram de forma errada. Uma necessidade daquele corpo espiritual estar adaptado àquelas condições do corpo físico, né? Então, para quem não tem assim um conhecimento e está assistindo a gente nesse momento, né? O nosso corpo espiritual, ele passa por um preparo no nosso plano reencarnatório para que a gente receba esse nosso corpo de carne. E aí é interessante porque né, nesse período específico existisse uma adaptação a esse corpo, né? Olha, desde que essa fase animalesca que eles passavam, né? Então, assim, se eu tenho um espírito com mais consciência, com mais liberdade, como é que esse espírito vai atuar se esse corpo ele não está tão preparado assim, né, Vera? Então, a necessidade dessa adaptação, né? Olha que interessante, eu tenho uma primeira raça, eu tenho uma segunda raça, eu tenho uma terceira raça, eu estou entrando numa quarta raça. Quando a gente fala assim, a gente esquece que a gente está falando de milhões de anos, né, Vera? Da mesma forma que Atlântida, Lemúria, 700 mil anos, né? O que é isso, né, para uma eternidade? Olha quanto tempo se leva para milhares de anos para aperfeiçoar esse corpo de carne para um espírito com mais consciência evolutiva, vamos dizer assim. É muito interessante que, olha, foi a primeira sub-raça que desenvolveu, os rudimentos da linguagem e da memória, tá? Depois as outras sub-raças, os travlates, que a gente fala, desenvolveram a personalidade e o sentido da realeza e adoravam seus antepassados, chefes e dirigentes. Os totelcas desenvolveram o animismo e o respeito aos familiares e aos pais. Iniciaram os governos organizados e adquiriram experiência sobre administração, bem como de nação separadas e de governos autônomos. E eles foram, assim, padrões, os modelos da civilização pré-históricas. Já os atlantes eram homens fortes, alentados, de pele vermelha escura ou amarelada, imberbes, dinâmicos, altivos e excessivamente orgulhosos, tá? Só que assim, olha só, eles começaram a ter ambições, só que ambições desmedidas, né? De poderio e de dominação. Por quê? Porque eles desenvolveram faculdades psíquicas notáveis para a sua época. E eles passaram a aplicar aos serviços dessas ambições inglórias, né? E de tal forma eles desenvolveram suas dissensões que foi necessário ali descerem vários missionários do alto para intervir no sentido de harmonizar e dar diretrizes. Começar a dar diretrizes mais justas, mais construtivas, tá? Então, eles tiveram algumas revelações, segundo algumas revelações mediúnicas, né? Foram encarnando os grandes espíritos para poder dar um direcionamento para eles, né? Até chegar na Palestina, né? Que foi Jesus. Só que triunfaram algumas forças inferiores na realidade, né? Então, no seio dessa grande massa que permaneceu na Atlântida, formada por outras 3 sub-raças, tá? Que é essa que eu falei, os totelcas, os semitas, os acádios. Então, vocês percebem que essa miscigenação, toda essa mistura, foram desenvolvendo uma raça superior, tá? E aí, o que aconteceu? Foi uma corrupção, não apenas material, mas foi uma corrupção psíquica, porque eles não souberam administrar nem utilizar essas faculdades
mediúnicas que eles tiveram, né? É interessante que essa corrupção psíquica levou a eles aos desvios morais. Né? Exatamente. Aos desvios morais. Exatamente o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que nós temos inúmeras referências, tá? Sobre essas raças, tá? E aí começa, nós vamos pegando informações, tá? Vocês sabem que nós temos arquivos, né, arcaicos, apesar de a maioria deles terem sido queimados na Biblioteca de Alexandria, mas nós temos muitas informações e nós vamos checando essas informações com as mensagens espirituais das quais nós vamos aqui recebendo. Então, o que acontece? Se vocês pudessem estar acompanhando conosco aqui no capítulo 15, né? E quem tiver conhecimento, aqui ó, a Denise coloca bastante coisa aqui pra gente, tem outras pessoas também que vão colocando informações, né? Então nós vamos percebendo aqui que inúmeras outras referências entre as tribos vão sendo colocadas. Ó, então nós temos um manuscrito que é um manuscrito muito antigo, que é o troiano, né? Que fala sobre as tradições maias, os povos sobreviventes do fenômeno, a que se referem aos cataclismos ocorridos há 4.292 anos antes de Cristo, minha gente. Então vocês percebem que a coisa vem de longe. Toda essa transição planetária, ela vem ocorrendo e a cada 2.000 anos, 2.000 e poucos anos, vem uma aceleração nisso. E isso acontece em todo o universo, porque não pensem vocês que vai acontecer alguma coisa aqui no planeta Terra e que não vai interferir em todo o universo, porque todos nós estamos ligados, né? E aí ele diz aqui que os homens do Cro-Magnon, que eram do tipo Atlante, tá? Muito diferente de todos os demais, e só existiram na Europa Ocidental, na face fronteira do continente desaparecido, né? Quando a Atlântida afunda, né? Então houve alguns sobreviventes. E nós temos ali o idioma dos bascos, tá, minha gente? Esse idioma dos bascos, ele está na região ali dos Pirineus, tá? Que é uma região muito interessante, tá? Que ela aqui eles falam que é da Europa e do Oriente, e muito se aproxima dos idiomas dos americanos aborígenes, que agora nós sabemos que esses idiomas aborígenes estão ali totalmente separado na Oceania, que na realidade, nossa, esqueci o nome lá, na Oceania, quem que são os... Não me lembro, não. Não, é aqui, quer ver? Fala aí, minha gente, quem que está na Oceania. Eu até visitei há um tempo atrás, onde moram os aborígenes. Austrália, exatamente. Esqueci o nome da Austrália. Os aborígenes, mas ele tem ligação porque se nós formos analisar e pesquisar, existem pesquisadores, né, que mostram que o território atlântico que afundou, né, o território de Atlântida, ele está numa bela região aí, por isso que submergiu e emergiu algumas partes, né? Então aí dá para fazer toda essa movimentação. Então aqui, ó, ele vai colocar: os homens da Cro-Magnon eram do tipo Atlante, muito diferente de todos os demais. Então, o idioma basco, né, que se aproxima dos idiomas dos americanos aborígenes. Os crânios dos Cro-Magnon são semelhantes aos crânios pré-históricos
encontrados em Lagoa de Santa, né? E na Lagoa Santa, de Minas Gerais. Há pirâmides semelhantes no Egito e no México, e a mumificação de cadáveres praticada no Egito Antigo, o que era também no México e no Peru. Também se verificou que o fundo do Atlântico está lentamente se erguendo, tá? A sondagem feita em 1923 revelou um erguimento de 4 quilômetros em 25 anos, o que concorda com as profecias que dizem que Atlântida se reerguerá do mar para substituir continentes que serão, por sua vez, afundados nos dias em que estamos vivendo. Enfim, há uma infinidade de indícios. Por exemplo, nós vamos estar comentando isso, né? Mas isso vai acontecendo, minha gente, lentamente e de uma forma... às vezes existem algumas coisas mais agressivas, mas não extinguindo o ser humano da face da Terra, para que haja essa mistura e começa a existir essa miscigenação. Por quê? Para que haja uma harmonia na inteligência e no desenvolvimento do nosso planeta. É interessante a gente ler, né, esse estudo e fazer uma analogia aos tempos atuais, né? Isso nos remete a gente pensar na nossa adaptação à mudança, né? Já pensou naquela época que eles estavam desenvolvendo essa condição, né, no seu discernimento e tudo mais, e hoje a gente percebe a mesma coisa, né? É claro que são fatos distintos, mas o que nos leva a compreender esse período de transição planetária que a gente vem vivendo agora, né? Que a gente precisa se adaptar à mudança, né? A mudança é algo que causa um certo desconforto no indivíduo, no ser humano, mas ela é essencial no sentido de nos empurrar para uma novidade, né, Vera? Para um novo ciclo, para uma nova mudança. E tudo isso, quando a gente lê nesse livro, né, de tempos atrás, e aí a gente faz uma analogia com o agora, né? Como essas coisas estão sendo adaptadas para a gente, como que a gente está olhando para essas mudanças. Então, quando a gente começa a ler um estudo como esse, que a gente vê, olha, desde a estruturação de um corpo físico, né, as referências que ele fala, né, das pirâmides, do crânio, do idioma, do corpo. Então, é uma riqueza, né, de informações. E aí a gente para pensar um pouquinho no agora, né? Quais são as transformações do agora que estão acontecendo conosco? O que a gente ainda precisa aprender através desses estudos e de toda essa construção? E é interessante, né, que nesse capítulo, é um capítulo assim muito rico, que aí ele começa a falar de toda uma transição, né? Desde o afundamento da Grande Atlântida, com o afundamento da Pequena Atlântida também, né? Essa parte do afundamento aqui, é interessante a gente falar qual é a região, né? Porque dá o surgimento ao que está agora, tá, minha gente? Então, a diferença da Lemúria para a Atlântida foi de 700 mil anos. E o auge da civilização Atlante, ela durou 70 mil anos, tá? 70 mil anos. E assim, ó, o afundamento da Grande Atlântida sobrelevou-se o território da futura América, que se rematou ao ocidente, no centro e no sul, com a Cordilheira dos Andes. Completou-se o contorno desse continente na parte oriental, permaneceram sobre as águas do oceano, que então se formou e conserva o mesmo nome do continente, né, que é o Oceano Atlântico. Por que o Oceano Atlântico? Porque submergiu ali o continente da Atlântida.
algumas partes altas que hoje formam as ilhas de Cabo Verde, Açores e Canárias também, tá? E também, minha gente, foi muito interessante porque na Europa levantou-se a Cordilheira dos Alpes, né? Que é fantástica. E com o afundamento da pequena Atlântida, produziu-se um novo levantamento na África, completando-se esse continente com a secagem do lago Tritônio, que foi a formação do deserto do Saara, que existe até hoje. Foi rompido o Istmo de Gibraltar, formando-se o atual estreito do mesmo nome, o Mar Mediterrâneo. Para aquelas pessoas que já foi nesse estreito de Gibraltar ou de Gibraltar, é muito interessante, porque de um lado você tem o Mediterrâneo e do outro você tem o Atlântico, totalmente separados os dois, e você olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que é isso? Que grandeza, né? Como é que é isso? É uma inteligência realmente divina, né? Então, o que acontece? Acontece que no afundamento disso, o que foi se aconteceu? O que aconteceu? Extinguiu-se a quarta raça, na realidade, abrindo-se campo às atividades daquela que a sucedeu, e sobre todas as demais foi a mais importante e decisiva a incipiente civilização do mundo, porque daí surge a quinta raça mãe, que é a raça ariana, que é a nossa raça, da qual nós vamos dar todas as características, que são bem interessantes, e aonde ela foi surgindo e qual a parte mais desenvolvida dessa quinta raça, né? E assim, muito importante o que as pessoas estão colocando, se você puder estar colocando aqui. Olha só que interessante. Mais para cima, primeiro, até chegar até aí, né? Que as pessoas vão colocando. Nós agradecemos muito a participação de todos vocês. É muito importante que vocês possam estar colocando para nós aqui. Coloca a sua opinião. Nós temos muitas pessoas aqui no Instagram também que pode estar colocando, tá, minha gente? Olha que interessante, a Denise fala assim, né? Cada raça em plena evolução, cada necessidade necessária para o seu tempo. A miscigenação das raças vai levar ao aperfeiçoamento, aprendizado. Olha que lindo, né? E que sim, o aprendizado e o desenvolvimento, e principalmente o assentamento do perispírito, porque na quinta raça, quando houve esse assentamento do perispírito, e nessa região do nosso sexto chakra, né, que quando o perispírito se colocou e se alinhou ao nosso corpo físico, houve todo esse desequilíbrio. Quando eles tinham a oportunidade, eles tinham conhecimento, eles tinham uma espiritualidade elevadíssima, uma mediunidade extremamente desenvolvida, mas não conseguiram colocar esse equilíbrio que tanto nós falamos hoje no Espiritismo. Nós precisamos entender que a nossa origem é espiritual, porém estamos no mundo físico para superar as coisas materiais, entender que todo o material está aqui para que nós possamos co-criar no material através do nosso espiritual. Mas ainda é difícil para nós entendermos isso, olha, né? Olha que interessante, né, Vera? Que assim, um espírito evoluído que tem uma oportunidade reencarnatória de vir para apesar deles terem sido exilados, né? Sim, para o nosso planeta, ele precisa de um período muito extenso para adaptar esse corpo. O que aconteceu com Jesus, que levou um tempo enorme, né? 1000 anos. 1000 anos para adaptar um corpo físico aqui para nossa necessidade, e a gente vê isso aqui nesses escritos, né? Porque assim, mesmo eles tendo sido exilados lá da constelação de Capela e tudo mais, olha quanto tempo se levou para que esse aperfeiçoamento acontecesse. E é interessante que a Denise fala assim pra gente, esse processo de transformação é um movimento contínuo, mas sempre nós melhorando o aperfeiçoamento. Então, assim,
a sacada da nossa evolução é melhorar um pouquinho todo dia, né? Todo Nós dia. temos uma assistente aqui, a Pois Denise é nossa a assistente. Denise é nossa assistente. Olha lá que ela falou pra gente, esse momento em que estamos passando de grandes mudanças, não podemos ficar apáticos. É o momento do se movimenta, né? Olha o que tem de Nem novo, podemos né? ficar apáticos, por quê? Porque a cada final de civilização, de transformação e de transição planetária, aqueles espíritos que não se despertam, eles vão habitar outros planetas, né? Então, esse é o momento que nós percebemos que é uma era que está entrando muito mais espiritual, muito mais ecológica, muito mais sutil em perceber essas energias. Já não é mais aquela coisa tão grosseira como vem o nosso passado, né? Principalmente da violência, né? Não se ganha mais guerras com violência e com matança, né? Então, isso é que nós podemos estar percebendo que é a origem dessa nova raça que vem com essas crianças tão adiantadas, dando valores diferentes aos valores que hoje nós temos, aos quais nós ainda não compreendemos. Mas nós vamos falar da quinta raça na nossa última live sobre transição planetária. E, bom, depois a gente dá notícia na próxima semana. É melhor, né? Nós vamos falar disso aqui Então hoje. encerra. Só para a gente encerrar esse capítulo, né? Um pequeno resumo das raças, né? Então, assim, a primeira raça, ela foi formada por espíritos que vieram no astral terreno e que não possuíam corpos materiais, né? E por isso não encarnaram na Terra. Meio que uma assistência, vamos dizer assim, né? A segunda raça, ela foi formada por espíritos já encarnados que se desenvolveram de forma, corpo e vida própria, conquanto um pouco consistente. Estava lá engatinhando, né? A terceira raça, né, que é a raça lemuriana, estabilização do corpo, forma e vida acentuada, eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça começaram a descer os capelinos, lembra lá? Quando João Evangelista fala, naquele ser eu vi Adão, exatamente isso. Não se conhecem as sub-raças, tá? Na quarta raça, que é a raça Atlante, predomínio da materialidade inferior, poderio material, sub-raças, grupo étnos. E aí, na quinta raça, que é a raça ariana, o predomínio intelectual, que evoluiu até atual, e essa quinta sub-raça na seguinte ordem, né? Indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia e europeia. E olha só, né? Estamos falando de quantos? Mais de 90 mil anos aí para chegar em tudo isso, né? Muito mais, né? Nossa, só isso aqui já deu milhares de anos. Ó, o mais importante nós percebemos aqui, a substituição das raças não é assim extinguida de uma vez, tá? Não se faz por cortes súbitos, como eu falei, existe toda uma harmonia, né, com o universo. Não se faz por cortes súbitos e completos, mas normalmente por etapas, permanecendo sempre uma parcela como remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, terceira e quarta, em vias de desaparecimento nos próximos cataclismos evolutivos. Ao grande ciclo ariano, quinta raça na evolução humana, compete o desenvolvimento intelectual e as raças seguintes, o da intuição e o da sabedoria. Olha só que importante, né? Então, cada uma marca um acontecimento cataclísmico, mas fica uma parte remanescente
para que possa estar se desenvolvendo. E toda essa parte que existe na crosta planetária, nós sabemos que nessa atual transição planetária que nós estamos, será retirada da crosta terrestre para que possa haver essa evolução, porque o nosso desenvolvimento para essa próxima raça que está surgindo é da intuição e da sabedoria. Essa coisa mais leve que eu falei, né? Essa coisa mais sutil, tá? Então, Marta, agora na nossa última palestra do próximo sábado, nós vamos estar falando mais sobre a quinta raça. Eu vou pedir hoje para que você possa estar fazendo a nossa vibração e também o nosso passe coletivo. Eu vou estar ajudando no trabalho de preto velho. Eu vou pedir licença para que eu possa estar me retirando antes do final da live, durante as vibrações da Marta. Tudo bem? Então, a Marta vai estar fazendo essas vibrações. Nós vamos reiniciar o Instagram. Nós vamos reiniciar nosso Instagram. Calma aí, muita calma nessa hora. Que a nossa assistência técnica está fragilizada hoje. Nós vamos estar pedindo todas as vibrações, fluidificação de água, né? E agradecendo também a participação de todos vocês na nossa live. Tem recadinhos, né? Temos recadinho do Yakisoba, a próxima semana, o Yakisoba Delivery, tá? Para que vocês possam... tem ainda Yakisoba para vocês estarem pedindo pelo Instagram, é delivery. Você compra o Yakisoba pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. É que é tanta informação, né? É verdade. E aí você vem apenas retirar. Tudo bem? O ideal é fazer os pedidos aí até o dia 15, né, Vera? Porque depois se encerra. Sim, aí até o dia 15 encerra, porque é necessário saber a quantidade para fazer o preparo, para a gente não ter nem sobra nem falta aí nesse trabalho aí do Yakisoba. Então vamos vibrar? Quer pôr uma musiquinha? Eu vou colocar, sim, tá, lógico. Maravilha. Então vamos fechar os nossos olhos. Inspirar profundamente. Tranquilizar a nossa mente. Tranquilizar os nossos corações. Lembrando que vibrar é desejar todo o nosso amor. Vamos vibrar pela paz do mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes. Vibrar pelo Brasil, todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas, para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Vamos vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens na Terra. Vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vibrar por esta casa de oração, por todos os trabalhadores, colaboradores, correntes de cura que aqui atuam. Vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vibrar por todos os hospitais, casas de saúde, leprosário, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vibrar por todos os idosos, asilos, pelos orfanatos, creches,
crianças abandonadas. Vibrar por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, pelas mães aflitas e os filhos problemas. Vibrar por toda a juventude dependente de drogas. Vamos vibrar por todos os trabalhadores da fraternidade do amor, pela dona Carme, o Henry, pela dona Maria José, Pedro Salomão, pelo nosso irmãozinho Rubens Pata. Vamos vibrar por todos os nomes colocados nas redes sociais. Vamos vibrar por todas as pessoas contaminadas pelo Covid, que o nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, possa estar presente. Vamos vibrar por todos os profissionais que trabalham na linha de frente pelo Covid. Em especial, vamos vibrar pelo nosso lar, pelos nossos parentes, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos supostos inimigos. Vamos vibrar pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram. Vamos vibrar pelo nosso problema mais íntimo, nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vamos vibrar pela caixinha de vibrações, por todos os nomes e endereços colocados, que Jesus se faça presente. Vamos vibrar pela cúpula de proteção da nossa casa. Vamos vibrar pela fluidificação das águas e vamos deixar uma vibração de amor que seja levada pelo plano espiritual, onde maior houver a necessidade. E nessa energia de amor, de paz, de tranquilidade, vamos sentindo a presença do Criador, o Deus que habita dentro de nós, vibrando um sentimento de amor, um sentimento maior, um sentimento de que tudo vai passar, todas as dores, mazelas, rancores, mágoas, até mesmo as situações que nós não compreendemos neste momento, que elas vão passar. Que para nós fique o equilíbrio, a certeza de um dia melhor, a certeza de que estamos tomando as decisões mais acertadas, a certeza de que estamos aqui para aprender, para evoluir. Vamos, neste momento, receber do plano maior todas as bênçãos, a cura para todos os nossos males físicos, espirituais, psicológicos, emocionais. Que toda essa força divina do Criador possa atuar dentro de nós. Pai, Tu és o poder e a glória, é o momento do nosso maior crescimento. E é nessa sintonia de crescimento, é nessa sintonia de amor, de gratidão. Gratidão por todos os ensinamentos. Gratidão por tudo que nos é ofertado. Nós encerramos esta live de hoje com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação,
Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós nos esperamos com os braços abertos, com a bondade, com a beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. E é nessa energia de gratidão, é nessa energia de gratidão, é nessa energia de paz, de agradecimento, de alegria, que nós finalizamos a nossa live de hoje. Eu agradeço a todos, que todos tenham um excelente final de semana, que se mantenham na vibração positiva, de amor, de paz interior. E um grande beijo, até a próxima semana.